A paz do Senhor, queridos irmãos, é muito bom estar mais uma vez aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor através dessa live. Sejam todos muito bem-vindos. Desde já eu peço desculpa se tiver algum barulho aqui, eu estou transmitindo direto do meu apartamento, então pode ser que tenha algum barulho, alguma coisa assim. Então peço que desde já vocês não se preocupem quanto a isso, tá bom? Fique à vontade também aí para participar, colocar os comentários, caso vocês queiram fazer alguma pergunta também. Ao final a gente vai estar respondendo aqui. Desde já também quero mandar um abraço para todos que estão assistindo. Davidson, que já está aí, né? Boa noite para você também, Davidson. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar numa temática. Nós vamos meditar na temática O Amor Dura para Sempre. Né? Você viu ali na abertura, né? O amor dura para sempre. E vai ser uma meditação com base no livro dos Salmos, o capítulo 106. Nós vamos fazer aqui uma breve exposição do capítulo 106 de Salmos, né? A palavra do Senhor é perfeita, é sempre bom meditar nela, é sempre muito bom a gente buscar o conhecimento, o entendimento da palavra do Senhor. Nós temos a leitura do dia a dia, mas é importante também, de vez em quando, você dedicar um pouco mais de tempo para uma leitura mais aprofundada, um estudo da palavra, né? Para você entender melhor. E hoje, claro que nós não vamos conseguir expor todo o Salmo, é um Salmo com 48 versículos, mas nós vamos meditar no assunto principal do Salmo, que o salmista queria nos passar, né? No Salmo 106, capítulo 1, versículo 5. Para quem não me conhece também, meu nome é Juliano, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente e nós estamos aqui na cidade de Londrina, transmitindo diretamente daqui para todo o mundo, todo mundo que está acompanhando essa live, né? Tem visto aqui alguns irmãos também de outros países. Isso é interessante, é tão maravilhoso perceber que a tecnologia está aí para nos servir, para levar a palavra do Senhor tão longe, né? Para trazer tão perto, né? A gente parece tão distante por um lado, mas por outro lado parece que tão pertinho. E essa ferramenta preciosa que permite a gente meditar na palavra do Senhor juntos. Então nós vamos meditar na palavra do Senhor, no texto que está no capítulo 106 de Salmos. Nós vamos meditar no versículos 1 e 2, que diz assim, você pode estar acompanhando aí na sua tela, diz assim: Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Nós vamos meditar no livro do Salmo 106, no capítulo 106 dos Salmos, mas vamos meditar especialmente nesses dois versículos, porque eles são a abertura, mas também já, de certa forma, um resumo para o que o salmista vai falar em todo o capítulo, né? Mas antes de meditar na palavra do Senhor, vamos orar pedindo a iluminação do nosso Deus, porque nós somos limitados, nós somos pó. Né? Nós temos que entender isso, somos apenas pó, por isso precisamos do amor do Senhor, do poder do Espírito Santo, né? Que se revela a nós, que traz entendimento da palavra, porque até nisso nós dependemos de Deus. Se formos com conhecimento humano, vamos ver apenas algumas palavras bonitas, mas quando o Espírito Santo nos traz revelação, no entendimento, aí a palavra ganha vida. Então vamos orar pedindo do Senhor iluminação. Pai querido, Pai de amor, obrigado por esse momento na Tua presença, obrigado pela oportunidade que temos de meditar na Tua palavra, porque há tanto tempo atrás, homens e mulheres, Pai querido, servos e servas do Senhor fizeram a diferença e suas histórias, seus feitos, suas palavras foram registradas segundo o Teu propósito, para que hoje pudéssemos ter amparo espiritual, entendimento do Teu querer, ó Pai querido. Fala conosco através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo vença as nossas limitações. Teu Espírito Santo nos dê entendimento do Teu querer, ó Pai. E aquilo que a mente humana é incapaz de compreender, que Teu Espírito Santo traga entendimento, revele a nós, para que possamos compreender o Teu desejo, os Teus desígnios e viver segundo o Teu propósito, para que o Teu nome seja glorificado e possamos experimentar cada dia mais a Tua vontade em nossas vidas, porque a Tua vontade é perfeita, ela é santa, ela é maravilhosa. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o livro dos Salmos, ele é um livro riquíssimo. Gosto muito dos Salmos porque o salmista, ele é bastante realista. E ele usa toda a sua experiência, suas emoções, seus sentimentos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Se nós fôssemos escrever algum livro da nossa própria vontade, do nosso próprio entendimento, provavelmente a gente seria só triunfalista, só colocaria as coisas boas, não é verdade? A gente só colocaria as vitórias, só as virtudes.
Mas o salmista não, ele também fala das suas tristezas, dos seus medos, das suas mágoas, né? Da sua falta de compreensão de algumas realidades. Por exemplo, quando o salmista fala que ele não conseguia entender a prosperidade do homem ímpio, parecia que tudo estava correndo às mil e uma maravilhas na vida do ímpio e a vida dele cheia de dificuldades. Então o salmista ele é bastante realista. Quando ele está feliz, ele exalta o nome do Senhor através da sua felicidade, mas quando ele está triste, ele também expressa a sua tristeza a Deus, né? E ainda assim, ao final, ele engrandece o nome do Senhor. Ele consegue falar da sua dúvida, dos seus medos, da sua falta de entendimento de algumas situações, mas sem, contudo, deixar de glorificar o nome do Senhor, né? Então, por isso que o livro dos Salmos ele é riquíssimo, porque o salmista ele louva a Deus até mesmo através dos seus erros. Entenda bem, eu não estou falando que ele precisou errar para glorificar o Senhor, não é isso, e nem que nós temos que errar para glorificar o nome do Senhor, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós somos seres imperfeitos. E até mesmo diante de circunstâncias como os nossos erros, ainda assim nós podemos glorificar o nome do Senhor, mesmo nessas circunstâncias. Não pelo erro cometido, mas pela ação, pelo amor de Deus, pelo tratamento de Deus em nossas vidas, por exemplo, né, em meio a situações como os erros que cometemos. Porque Deus não nos deixa de nos amar e muito menos de trazer para nós crescimentos através dos nossos erros, né? O Salmo 106, ele também é um salmo litúrgico. O que é um salmo litúrgico? Era um salmo que era proclamado nas reuniões sagradas da nação de Israel. Quando o povo se reunia para as festas, para as celebrações, para as festas religiosas, quando se reuniam no templo do Senhor, né, haviam textos que eram proclamados ali, e esse é um desses. É um texto litúrgico onde nós percebemos que é um chamado do povo para o arrependimento. É um chamado ali do salmista para que o povo reconheça os seus erros, os seus pecados, e se arrependa, e se aproxime, se volte novamente para o Senhor. Então é um chamado ao povo de Deus para o arrependimento, para reconhecer seus pecados, reconhecer suas falhas, mas também para se arrepender, voltando-se novamente para o Senhor. É interessante que no versículo 6 deste salmo, o salmista diz: fizemos o mal e fomos rebeldes. Então ele já começa reconhecendo o seu pecado, tanto individual quanto como nação. Então, ao mesmo tempo que ele fala do pecado da nação que havia abandonado o Senhor, ele também está falando de si mesmo. Ele reconhece que ele também errou, que ele também foi rebelde, que ele também precisa de arrepender-se e voltar-se novamente para o Senhor. E é interessante que em todos os versículos deste salmo, o salmista ele usa a história do povo de Israel, principalmente aqui está registrado em Números e Deuteronômio, para falar sobre o pecado do povo, sobre esse ciclo de pecado do povo, arrependimento e a restauração de Deus, que Deus realiza no seu povo. Ele vai contando essa história desde do êxodo do Egito, da saída do Egito, quando o povo saiu do Egito com a mão forte de Deus, mas rapidamente o povo se corrompe e ali o povo começa as reclamações por falta d'água, começa a reclamação por falta de carne, né? E começa uma série de murmurações e daqui a pouco o povo já faz um bezerro de ouro e aí quando o povo começa a entrar na terra prometida, ao invés de se consagrarem, eles começam as práticas dos povos daquela região, inclusive de sacrifício, de queimar vivos seus próprios filhos aos demônios, àqueles falsos deuses, né? Então o salmista está sempre mostrando, através da história do povo de Israel, que Israel foi uma nação rebelde, uma nação que pecava, né, se afastava dos caminhos do Senhor, aí o Senhor pesava a sua mão sobre a nação, né, mas daqui a pouco o povo, quando sentiu o jugo, o peso da mão de Deus, se arrependia, clamava o Senhor pela sua misericórdia perdoava o seu povo, restaurava a nação. Mas daqui a pouco o povo estava fazendo tudo de novo as mesmas coisas, voltando aos mesmos pecados, especialmente o da idolatria, né? E de práticas pagãs, práticas que são abominações, que o Senhor deixou muito claro que são abomináveis e que ele havia advertido o seu povo para não cometer. E assim então o salmista ele faz esse correlato da história da nação de Israel com agora o momento que ele está vivendo, tanto nacional, tanto quanto a nação de Israel que estava em pecado, quanto ele mesmo, né? Mas, simultaneamente, ao mesmo tempo que ele faz essa confissão de pecados, ele também reconhece que precisa da misericórdia de Deus. E ele reconhece a misericórdia de Deus.
Então ele reconhece seu pecado, sabe que pecou, mas ele confia no Deus misericordioso, que está sempre pronto a perdoar, né? Ele demonstra então como Deus foi misericordioso com o seu povo através de toda a história. Se o povo pecou e Deus precisou corrigir muitas vezes, por outro lado, outras tantas vezes Deus foi misericordioso e quando o povo se arrependia, o Senhor também afastava o mal, afastava a correção ali, restaurava o seu povo novamente. E é interessante que assim como ele começa dizendo, ele reconhece, né, que o amor do Senhor dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Ele começa dizendo isso e ele constata essa verdade, que o amor do Senhor dura para sempre, apesar do pecado insistente do povo de Deus, da constante rebeldia, de sempre o povo estar nesse ciclo de peca, sofre a consequência, se arrepende, é restaurado, esse constante ciclo, né? Apesar de tudo isso, Deus nunca deixou de demonstrar seu amor e sua misericórdia por seu povo. Como, apesar de nossos pecados, o amor de Deus tem sido presente em nossas vidas? Queridos, nós não queremos fazer apenas uma exposição do texto e ficar no passado, achando que isso é só um retrato histórico, mas tem um peso para nós. Como hoje nós podemos estar cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados? Será que a gente também não tem sido rebelde? Será que nós também não nos afastamos do Senhor, não ficamos nesse ciclo? Pecamos, aí nos arrependemos, pedimos perdão para Deus, Deus nos perdoa, Deus nos restaura, né? E aí daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa. Será que a gente não faz isso também? E acima de tudo, para a gente meditar então nessa noite, como o amor de Deus tem se demonstrado em nossas vidas quando nós falhamos, quando nós pecamos, mas quando a gente vem até Ele, se arrepende, como Ele tem demonstrado o seu amor em nossas vidas. Por isso, hoje nós vamos falar sobre essa temática e eu queria que você gravasse as 3 palavras que estão agora na sua tela: amor, correção e louvor. Amor, correção e louvor, porque essas são as palavras-chave desse salmo, para que a gente possa compreender então o que o salmista queria dizer e trazer lição para as nossas vidas. Então a primeira coisa que nós vimos aqui é que o salmista ele começa falando sobre o amor de Deus que é eterno e que por isso devemos louvar ao Senhor. Ele começa dizendo isso: aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Queridos, isso aqui é bastante óbvio, mas ao mesmo tempo a gente precisa enxergar as entrelinhas, o que não está tão óbvio. Nós sabemos que o amor de Deus dura para sempre. Eu creio que qualquer cristão que tem um mínimo de convivência, que tem um mínimo de tempo na fé, né, de maturidade, sabe que o amor de Deus é eterno. E essa é uma verdade que nós entendemos a descrição dela, o amor do Senhor dura para sempre. Mas será que sempre nós temos compreendido a realidade dessa palavra em nossas vidas? Eu quero, por exemplo, perguntar para você, é muito fácil, né? Nós confiarmos no amor de Deus quando as coisas estão bem em nossas vidas, quando tudo vai bem. Quando o saldo da nossa conta é positivo, quando a nossa carreira profissional, a nossa empresa está tudo bem, quando a gente está com saúde, quando tudo corre às mil e uma maravilhas. Mas e quando estamos passando por momentos de sofrimento? Será que ainda assim é fácil compreender que o amor do Senhor continua sendo o mesmo, dura para sempre e não teve variação nenhuma? Queridos, eu não quero que você seja muito afoito em responder isso. Eu não quero que você responda sem pensar não, mas reflita um pouco. Será que é fácil acreditar no amor de Deus quando as coisas estão difíceis, quando estamos passando por sofrimento? Quando vivemos o luto ao invés da alegria? Quando passamos pela falência de uma empresa ao invés da prosperidade? Ou ainda a perda do emprego ao invés da promoção esperada? Quando ao invés da saúde a gente se depara com a doença? Ou qualquer que seja a circunstância que você está passando? Talvez a realidade que você viva agora seja uma realidade bem mais difícil que a minha, talvez. E será que é fácil continuar acreditando no amor de Deus que dura para sempre em situações como essa? Queridos, Deus nos ama, mas isso não significa que Ele vai nos impedir de passar por sofrimento. É isso que o salmista constata. Deus nos ama, mas não significa que nós estamos isentos de sofrimento. Jesus disse que neste mundo nós passaríamos por aflições. E nós precisamos entender isso. Aqui no Brasil tem uma tendência, agora já está mais fraco, mas ainda existe uma chamada teologia da prosperidade. Eu vejo
essa teologia como muito triunfalista, como se na vida tudo fosse perfeito, tudo vai dar certo na sua vida. E a Bíblia não fala isso. Nem sempre as coisas dão certo em nossas vidas, nem sempre tudo é perfeito, nem sempre tudo é uma maravilha. Né? A nossa vida ela é marcada pelo sofrimento também. E por mais que o Senhor nos guarde e nos proteja dos males, uma vez ou outra nós vamos enfrentar o mal, sim. Né? Por mais, por exemplo, que o Senhor nos conceda saúde, ninguém vai viver para sempre nessa realidade. E por mais que você seja uma pessoa abençoada, uma hora você vai ter que se deparar com a realidade do luto, por exemplo. E como continuar confiando no amor de Deus diante do luto? Então nós precisamos entender que Deus nos ama, mas nós não estamos isentos de sofrimento. Nós não estamos... O próprio Cristo Jesus, quando esteve nesta terra, ele não ficou livre de sofrimentos. Aliás, a morte no Calvário foi um dos maiores sofrimentos que um ser humano poderia suportar. Né? E Jesus, como 100% homem, como 100% Deus, sofreu aquele martírio em nosso lugar. Então, você precisa entender isso, nós não estamos isentos do sofrimento. E, aliás, muitas vezes o sofrimento ele é fruto dos nossos próprios erros, do nosso próprio pecado. Muitas vezes nós passamos por sofrimento por aquilo que nós mesmos fazemos, pelas nossas atitudes, né? Por escolhas erradas, por atitudes indevidas, por falar na hora errada ou deixar de falar na hora que tinha que ser falado, por agir de modo impensado, né? De modo afoito, com pressa, com raiva, com ira, quando a gente deveria ter mais cuidado. E isso muitas vezes nos traz sofrimento. Né? E era o que estava acontecendo com a nação de Israel naquele momento. Eles estavam sofrendo por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Eles estavam sofrendo aqui o preço do castigo por causa das suas escolhas erradas, da sua rebeldia contra Deus. E o que a gente percebe nesse salmo, que é justamente isso. Eles estão passando por um momento de confissão, de arrependimento. Provavelmente ainda estavam então vivendo o momento do sofrimento. Né? E quantas vezes nós passamos por isso? Com certeza, querido, que você já sofreu consequências das suas escolhas e teve que lidar com isso talvez por algumas horas, talvez por alguns dias, por alguns meses, por alguns anos e talvez vai ter que lidar com a consequência para a sua vida inteira. Quantas pessoas dariam toda a sua fortuna para voltar alguns minutos no tempo e mudar a sua vida, né? Mudar algumas decisões que foram tomadas de forma precipitada? Deus nos ama, mas Ele não tolera o pecado. Nós precisamos entender isso também. Hoje vivemos um evangelho que eu gosto de chamar de água com açúcar, onde as pessoas só querem o amor de Deus. Mas o amor de Deus ele também demonstra o seu lado firme. O amor caminha de mãos dadas, né, com a justiça. Não existe amor sem justiça. Por exemplo, um pai ou uma mãe que ama seu filho, ele precisa corrigir, porque a falta de correção não é amor, é indiferença. Né? Não se preocupar com o futuro do seu filho. Por isso um pai ou uma mãe corrige o seu filho, né? Às vezes dando uma repreensão, uma palavra mais dura, às vezes colocando de castigo, gerando algum tipo de sofrimento. Eu não estou falando físico necessariamente, mas a falta de algo, né? A impossibilidade de poder fazer alguma coisa que aquela criança goste, para que ela possa pensar no que fez e conhecer o seu erro. É uma ferramenta didática que nos traz entendimento, né, de que precisamos mudar de atitude. Então, assim também é com o salmista, e assim é conosco também. Muitas vezes nós precisamos sofrer a correção de Deus por causa dos nossos pecados. O amor de Deus não é sinônimo de conivência, não é esse amor falso que as pessoas pregam, que tudo é perfeito, que tudo é maravilha, né? Que não importa o que você faça, Deus vai continuar te amando sem te corrigir, sem te levar ao arrependimento, sem que você precise mudar, né? Agora se prega muito esse evangelho. Não, você pode vir para Jesus, você não precisa mudar de vida. Você pode continuar no adultério, você pode continuar na fornicação, você pode continuar na mentira, na desonestidade, qualquer que seja o outro pecado. Tantos outros aí, não dá para listar tudo, né? E querido, isso não é bíblico. Nós precisamos mudar. Deus não é conivente com o pecado. Quando Jesus teve misericórdia da mulher que foi pego em adultério, Ele não falou para ela, não, beleza, agora vai e continua na sua vida. Não, Ele falou para ela, vá e não peques mais. Ou seja, mude de atitude. Você teve uma nova chance. Né? Pela lei ela deveria ser morta, mas ali houve misericórdia. Ela teve uma nova chance, mas ela precisava mudar de atitude. Olha só o que Êxodo 34, versículos 6 e 7 nos diz. Senhor, Senhor Deus,
compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta gerações. Olha só que nós vemos aqui que o Senhor ele é misericordioso sim, mas há o castigo, há a consequência. Querido, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você que é um pai, mas você é viciado em jogatina, e perdeu dinheiro, perdeu sua casa por causa disso. Você se arrependeu, se colocou diante do Senhor, Deus te perdoa sim, mas as consequências da sua má escolha, do seu pecado permanecem. Né? Perdeu a casa, vai levar a sua família a passar sérias dificuldades, e Deus pode te restaurar. Mas as consequências, elas existem. Deus não vai acabar com as consequências num passe de mágica. Então entenda isso. Nesse sentido, o sofrimento também, ele serve para nos aperfeiçoar. Peço desculpa aqui um pouquinho. Tobias está querendo participar. Tobias é meu shih tzu. Está querendo participar aqui da live também. Desculpa, queridos. Nesse sentido, então, o sofrimento, ele serve para nos aperfeiçoar. Por quê? Se a gente sofre com alguma coisa, a gente não vai querer permanecer naquilo que nos causa o sofrimento. Por exemplo, se você põe a mão sobre um ferro quente, a mamãe e o papai falou, não põe a mão, e você foi lá e pôs. Tss, queimou sua mãozinha. Você vai continuar com a sua mão queimando uma vez que você percebe que machuca? Claro que não. Até uma criança tira a mão, ela percebe que aquilo faz mal. Vai ter a consequência, vai ficar a bolha, vai doer, vai ter que passar por um processo de cura, né? Mas a gente se afasta daquilo que causa o mal. Então, nesse sentido, o sofrimento, muitas vezes Deus até permite, que é para que nos afastemos do mal. Porque, do contrário, a gente ia continuar no pecado. A nossa tendência é para o pecado. O ser humano, ele tende para o pecado. Pela misericórdia do Senhor, nós temos poder que vem do Espírito Santo para abandonar o pecado. Ele nos dá poder para dizer não ao pecado, nos afastar do pecado. Mas a nossa tendência é pecar, né? Se não é a misericórdia do Senhor, nós continuaríamos no pecado. E se não tivesse consequência, então, com certeza que a gente continuaria no erro, né? Então, o sofrimento nesse sentido, ele também serve para nos afastar do pecado. E de fato, queridos, muitas vezes Israel precisou sofrer para se afastar do pecado, né? Olha só o que o Salmo 106, versículos 40 e 41 nos diz. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Esse é o versículos 40 e 41 do Salmo 106. Nós vemos aqui que o Senhor precisou deixar que Israel passasse pelo sofrimento, pela dominação de outras nações, de outros povos, para que pudesse se arrepender, então, voltar aos caminhos do Senhor, né? Mas o salmista nos diz que o amor de Deus dura para sempre, e isto é uma verdade. Nós precisamos entender, queridos, que mesmo em meio à ira de Deus e de sua dura correção por causa dos nossos pecados, Ele continua nos amando. Isso que nós precisamos compreender. Muitas vezes, como eu disse, o sofrimento é consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas mesmo quando o Senhor permite que o sofrimento venha sobre nós, Ele continua nos amando. Nós precisamos amadurecer a nossa fé nesse sentido. Entender que o sofrimento não é falta de amor de Deus. Pelo contrário, o amor de Deus ele é permanente, ele é eterno, ele dura para sempre. Quando vemos a história do povo de Deus, vemos que Deus nunca deixou de amá-los, mesmo apesar da constante rebeldia dessa nação de Israel. Deus nunca deixou de amá-los, mesmo quando eles foram levados para o cativeiro babilônico e lá passaram quase 70 anos, o Senhor continuou a amá-los. E assim também conosco. Mesmo quando nós erramos, falhamos, cometemos pecado, muitas vezes a gente acha que Deus para de nos amar. Quantas pessoas se afastaram da convivência com o povo de Deus, se afastaram de suas igrejas por causa de algum pecado e acharam que agora eles não têm mais jeito? Não, eu já cansei de ouvir isso, de pessoas que estão desviadas. Ah, mas eu não tenho mais jeito. Querido, que deusinho é esse que você acredita? Que deusinho é tão pequeno é esse que não tem mais jeito, que ele não tem mais poder para te transformar? Queridos, Deus é poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele tem poder para tudo, quanto mais para nos restaurar se pecamos.
Mesmo você que está afastado, de repente você está me ouvindo, entenda, Deus ele te ama. Agora é claro que ele não quer que você continue no pecado. Ele quer que você mude de atitude. E o sofrimento muitas vezes é consequência da sua escolha. Mas Deus não deixou de te amar por causa dessas consequências, por causa do sofrimento. Ele continua te amando. E aliás, muitas vezes, se não é o amor de Deus, nós seríamos completamente destruídos. Nós não resistiríamos à coerção, ao sofrimento, né? Mas é por causa do amor de Deus que abranda, que não permite sermos tentados, por exemplo, além das nossas capacidades, que não permite sofrermos além do que somos capazes de aguentar. Então entenda isso. Olha só o que os versículos 43 e 45 do Salmo 106 nos diz. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Olha só que interessante que nós vimos aqui, né? Que o Senhor, por mais que o povo pecasse, mas quando ele se arrependia, o Senhor também retirava o mal. O Senhor afastava aquele sofrimento do seu povo, quando o seu povo se voltava novamente para Deus, né? E mesmo em meio ao sofrimento e à coerção, Deus ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa. Ele sempre está conosco, nos dando amparo, nos dando força para podermos vencer, para podermos abandonar o pecado. Força para abandonar o pecado primeiramente, né? E força para permanecer na presença dele em santidade. E é por isso que nós podemos louvá-lo sempre. É por isso que o salmista diz que nós podemos louvar o Senhor constantemente. Não é porque tudo vai bem, não é porque não temos sofrimento, não é porque não passamos por momentos difíceis, mas é porque a gente sabe que mesmo em meio à coerção, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio, né, àquilo que nos aflige, mesmo em meio à angústia, à tristeza, ao choro, o Senhor continua nos amando. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, porque Ele já te ama com toda a possibilidade do seu amor que é infinito e eterno. Entenda isso. Querido, Deus não te ama mais quando você faz tudo bonitinho. E Deus não para de te amar quando você erra. Claro que Ele se entristece com o pecado. Ele aborrece o pecado, mas Ele não deixa de nos amar. Ele não deixa de nos amar mais ou menos de acordo com as nossas atitudes. Deus não nos ama, melhor dizendo, mais ou menos de acordo com o nosso procedimento. Fomos bons meninos. Querido, para de confundir Jesus com Papai Noel. Para de confundir Deus com Papai Noel, sabe? Se você for um bom menino, você vai ganhar uma bicicleta no final do ano. Se você for um bom cristão, você vai merecer o meu amor. Querido, nós nunca vamos merecer o amor de Deus. Jamais. É fruto da graça. É porque Deus decidiu nos amar, não é porque nós merecemos. E por mais que você tenha se comportado bem, tenha sido um exemplo de cristão, ainda assim, você não vai ser mais amado por Deus por causa disso, porque Ele já te ama com toda a possibilidade do amor dEle. Mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, Ele continua nos amando. E Ele nos ama tanto que Ele nos tira do erro. E se preciso for, Ele usa o sofrimento para nos afastar do pecado. O salmista ele começa e encerra o salmo louvando a Deus, porque ele conhece, ele compreende essa realidade, que o Senhor o amava, mesmo apesar de seus pecados. O motivo do nosso louvor não está no fato de que o motivo do nosso louvor está no fato de que o amor de Deus dura para sempre. Entenda isso. Por isso que nós podemos louvar, mesmo em meio ao sofrimento. Não pelo sofrimento, mas em meio ao sofrimento. Mesmo quando passamos por situações difíceis, podemos louvar ao Senhor, porque sabemos que o amor dele continua o mesmo, não teve sequer uma variação. Não louvamos a Deus porque tudo é perfeito em nossa vida, mas porque o amor dele por nós é eterno. E isso nos traz paz. Por isso, querido, que podemos descansar no poder, no amor de Deus. Porque não é porque falhamos hoje que o Senhor vai nos rejeitar, vai deixar de nos amar. Claro, Ele quer que abandonemos o erro, entenda isso. Isso não é uma desculpa para viver no pecado. Mas significa que sempre que você errar e se arrepender genuinamente e clamar ao Senhor, Ele te dará restauração. Ele te acolherá, né? Ele te transformará. Assim como foi na parábola do filho pródigo,
que havia rejeitado o seu pai, que havia pedido a herança em vida, né? Quase falando, pai, eu queria que o senhor morresse, seria melhor para mim. Né? Isso é terrível o que aquele filho fez. Mesmo ele tendo gastado tudo com a vida de luxúria, de pecados, mesmo ele tendo feito tudo de errado, quando ele voltou para a casa do pai, ele só queria ser um servo, só para ter o que comer. Mas o pai o abraça e o trata e o recebe como filho. É por isso que finalmente o salmista ele conclui que estamos sempre em débito com Deus. Ele fala, quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? A verdade, queridos, é que nós não temos como nominar, como listar todas as coisas maravilhosas que Deus faz por nós, por seu povo, por aqueles que o amam. E nós estamos constantemente em débito por causa do amor de Deus para conosco, que é perfeito, que é eterno. Os feitos de Deus por seu povo no deserto e por nós em nosso dia a dia são tantos que não temos como descrever. Tem um hino da minha igreja que diz assim, quantas muitas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Queridos, isso é até uma disciplina espiritual. De quando em quando, tira um tempo, começa a fazer uma listinha ali. Deus me fez isso, sabe, desde as pequenas coisas. Deus me deu uma boa noite de sono. Pode ser tão pouco, pode parecer tão pouco, mas quantas pessoas gastam milhares de reais, muito dinheiro em remédios para poder tentar dormir e não conseguem. Quantas pessoas hoje gostariam de ter a mobilidade, a capacidade de se levantar e trabalhar que você tem? Quantas pessoas gostariam de ter a vista que você tem? Quantas pessoas gostariam de poder falar como nós falamos, ouvir como você pode me ouvir agora? Quantas pessoas gostariam de ter algo que você tem, que você normalmente nem percebe e que essas pessoas não têm, seja uma bênção material, emocional, psicológica, em qualquer área que for, né? E até mesmo espiritual. Quantas pessoas gostariam de ter coisas que nós temos e nós nem percebemos, né? Eu dou graças a Deus, minha vida não é perfeita não, mas eu dou graças a Deus porque hoje eu vou dormir satisfeito, sem fome, vou dormir numa cama confortável, aqui está um dia um pouco friozinho, mas eu vou dormir numa cama quentinha, e sei que nem todos têm isso, é um privilégio. Por isso nós devemos realmente perceber, meditar o quanto Deus tem feito por nós, e a verdade é que a gente não vai conseguir listar tudo. É por isso que em João, capítulo 21, versículo 25, João diz assim, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Aqui João está falando então sobre os atos de Jesus Cristo. Isso em 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo, né? Imagina então, queridos, toda a história do povo de Deus, toda a nossa história, o quanto Deus tem feito, não é verdade? Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito por nós. Certamente que não teríamos como escrever nem todos os livros, nem todos os bancos de dados. Hoje nós estamos na era da tecnologia, nem todos os petabytes, yottabytes e tantos unidades de medida eletrônica seriam capazes de registrar os feitos maravilhosos de Deus. Sem dúvida, o maior feito de Deus foi demonstrado na cruz de Cristo, quando Jesus morreu pelo perdão de nossos pecados e nos reconciliou com o Pai. Esse foi o maior milagre. Essa foi a maior obra, né? Deus transformando pessoas pecadoras, como eu e como você, pessoas destinadas à perdição, ao fogo eterno, em pessoas salvas, em pessoas santas. Não pessoas perfeitas, que aqui nós não temos como ser perfeitos, mas pessoas separadas para Ele, né? Esse certamente foi o maior milagre, a maior obra que Deus realizou na história, né? Transformar pecadores destinados à perdição eterna em filhos amados, destinados ao lar eterno, à eterna presença gloriosa de Deus. Essa certamente é uma obra grandiosa, maravilhosa, né? Tem um cântico na minha igreja que diz assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados naquela cruz. Essa é uma frase verdadeira. A gente entende o sacrifício de Cristo Jesus, mas a verdade é que nós não temos como mensurar o que isso significa. O quanto nós somos devedores.
O quanto estamos em débito com o amor de Deus naquela cruz que pagou o preço da nossa salvação. Por isso, como salmista, nós só podemos dizer: aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Só podemos fazer isso, queridos, né? Só podemos estar disposto a receber o amor de Deus e a sermos eternamente gratos pelo amor de Deus, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama, porque Ele decidiu se entregar por nós, porque Ele decidiu nos salvar e porque Ele decide nos amar ainda hoje, né? E mesmo diante dos nossos erros e falhas, Ele nos dá a capacidade do perdão, a possibilidade do perdão e a capacidade da mudança de vida. Então, querido, assim como o salmista, se você falhou, se você errou, entenda que Deus não te rejeitou. Às vezes é preciso Ele deixar você sofrer, passar pelo sofrimento até para ver o arrependimento, para perceber que tem algo errado, né? Às vezes nós precisamos sofrer para poder mudar de atitude, para nos lembrar do amor do Senhor, para deixar as coisas do mundo e voltar para os braços do Pai que continua nos aguardando, né? O seu Filho querido, o seu Filho amado. Então entenda isso, Deus continua te amando, mas Ele te ama tanto que Ele não vai te deixar viver no pecado para sempre, que Ele vai te corrigir, e às vezes a correção traz sofrimento. Aliás, a palavra diz isso: num primeiro instante a correção dói, num primeiro instante a correção é amarga, num primeiro instante a correção é difícil, mas ela traz crescimento, amadurecimento, traz transformação, e isso é prova do amor de Deus para conosco. Então, que a gente não seja como a nação de Israel, que vive pecando, se afastando do Senhor e depois precisando passar pelo sofrimento, arrependimento, mudança. Mas que a gente possa realmente, a cada dia, pedir que o Senhor esteja sondando os nossos corações, nos mostrando que está errado, para que a gente possa andar segundo o propósito do Senhor. Não se afaste dos caminhos do Senhor jamais, querido, mas permaneça sempre na vontade do Senhor, que é perfeita, porque Ele te ama e Ele quer o melhor para você, sem qualquer triunfalismo, sem qualquer teologia da prosperidade, tá? Estou falando aqui do amor de Deus, que realmente quer o melhor. E que é o melhor? Estarmos na presença dEle, agora aqui em vida e um dia para todo sempre no lar celestial. Amém? Eu quero te convidar a orar comigo nesse instante, colocando a sua vida diante do Senhor, colocando o seu coração. Eu não sei o que você está passando, qual é a tua experiência, qual é a tua situação nesse instante, mas eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor. E se você falhou, se você pecou, se você se afastou dos caminhos do Senhor, é a hora de se arrepender e entender que Ele te ama e que Ele não te rejeita. Mas se você vier até Ele, Ele está de braços abertos. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela experiência do salmista que nos enriquece, que nos fala do Teu amor. Porque ele errou, mas reconheceu o pecado. Sofreu o peso da Tua mão, mas o Senhor não o rejeitou. O Senhor o restaurou. Assim também seja conosco. Quando errarmos, quando falharmos, traga-nos entendimento, arrependimento genuíno e transformação, Pai. E não nos permita continuar no pecado, voltar para as mesmas práticas erradas, mas que sejamos homens e mulheres de espírito firme, de coração firme na Tua presença. Que assim como Daniel, mesmo na Babilônia, decidiu não se contaminar com os manjares do rei, com as possibilidades pecaminosas que estavam na presença dele, assim também sejamos nós, pessoas firmes na Tua presença, que não se contaminam com os prazeres deste mundo, com as coisas erradas que este mundo oferece, com as facilidades deste mundo, mas que estejamos sempre firmes na Tua presença e em tudo te dando graças, pois essa é a Tua vontade. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês aqui, foi um prazer poder meditar na palavra do Senhor, neste salmo, que Ele possa enriquecer a sua vida. Certamente que não temos como esgotar toda a imensidão da maravilha que é a palavra do Senhor. Certamente que há muito mais para meditarmos apenas neste salmo, que dirá na Bíblia como um todo, né? Mas que assim como Deus tem falado ao meu coração nos últimos dias, através da leitura da palavra, que o Senhor também possa falar ao seu coração. Esse salmo falou muito especial comigo, porque eu estou lendo o Antigo Testamento, fazendo a leitura da Bíblia, então está muito ainda fresco na minha memória os relatos ali do salmista, né? A recapitulação que ele faz da história do povo de Israel, e ali no Antigo Testamento tem a história completa onde a gente vê exatamente isso, o amor do Senhor, a correção de Deus
e o amor de Deus que traz restauração. Queridos, que Deus te abençoe, fique na paz, tenha um ótimo final de semana, que essa palavra fale profundo ao seu coração. Se você quiser colocar depois perguntas aqui, fique à vontade, que nós estaremos respondendo. Enfim, que o Senhor esteja contigo em todo o tempo, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém, queridos. Fique na paz, que Deus te abençoe.